Você já parou para pensar que algumas das lutas que você enfrenta não vêm apenas de escolhas erradas, mas de portas espirituais que foram abertas sem que você percebesse? Já sentiu que algo te empurra, te arrasta, te domina, mesmo quando você jura que nunca mais faria aquilo? Ou pior ainda, já sentiu que perdeu o controle de si mesmo, como se algo maior estivesse guiando seus passos? Se você já viveu isso ou conhece alguém que vive, então o que vamos conversar hoje pode ser o capítulo mais transformador da sua vida espiritual, porque hoje nós vamos juntos entender o que a Bíblia chama de cativeiro e de opressão, porque Jesus veio exatamente para lidar com isso e como essas realidades espirituais continuam agindo nos dias de hoje. E acima de tudo, como você pode ser totalmente livre. Respira fundo, prepara o coração, porque o que você vai ouvir agora não é teoria, é vida, é Bíblia, é libertação. 700 anos antes de Jesus nascer, antes de Maria, antes do estábulo, antes da cruz, antes dos discípulos, um homem chamado Isaías disse algo que mudaria a história. Isaías, um profeta que viveu por volta do ano 685 a.C., ouviu a voz de Deus e registrou palavras que soavam como um anúncio, uma convocação celestial. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos e libertação aos oprimidos. Essas palavras eram tão fortes, tão carregadas de propósito, que atravessaram gerações. Era como um eco que nunca morria, como uma semente plantada no tempo, esperando a hora certa de brotar. Agora, imagine 7 séculos se passam, povos caem, reinos mudam, culturas se transformam, exércitos se levantam e se desfazem, mas a profecia continua ali intacta e viva. E então um dia comum em Nazaré, uma cidade pequena, simples, escondida do mundo, o Filho de Deus entra na sinagoga onde cresceu. As pessoas o conhecem desde menino, sabem seu nome, sua família e seu ofício. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Ele pega o rolo das Escrituras, abre exatamente no lugar onde estava escrito Isaías 61 e lê a mesma frase, a mesma promessa, a mesma unção. Só que dessa vez a profecia estava diante de todos, em carne e osso. Jesus lê o texto, fecha o livro, entrega ao assistente, senta-se e diz: hoje se cumpriu esta escritura. O que era promessa virou realidade, o que era anúncio virou missão, o que era profecia virou pessoa. E a partir daquele momento, Jesus inaugura aquilo que Isaías viu 7 séculos antes: um reino onde cativos são libertos e oprimidos são soltos. E aqui começa a grande revelação que muitos cristãos nunca entenderam profundamente. Quando Isaías e depois Jesus diz que foi enviado para libertar cativos e oprimidos, ele não está usando 2 palavras iguais. Não é repetição, não é ênfase, não é sinônimo. Cativo é uma realidade, oprimido é outra completamente diferente. E quando você entende isso, você começa a enxergar sua vida e a vida das pessoas ao seu redor com uma clareza espiritual que muda tudo. Quando o inimigo entra, vamos começar pelo cativeiro. Cativeiro é quando o inimigo não está apenas tentando, sugerindo, empurrando. Ele entrou. É o que a Bíblia chama de possessão. Jesus lidou com muitos cativos e em vários textos vemos a mesma situação. A pessoa não controla seus próprios atos, não controla suas palavras e não controla o seu corpo. Um espírito maligno está ali dentro. E Jesus dizia: cala-te e sai dele. Por que sai? Porque entrou. É como um carro parado na garagem. O carro não anda sozinho. Ele precisa de alguém no banco do motorista, alguém que ligue a ignição, que gire a chave, que pise no acelerador. O corpo humano é assim. Um espírito não tem corpo, não pode se mover sozinho na terra. Ele é ilegal. Então, para agir, ele precisa de um corpo humano. Quando entra, ele usa a boca, as mãos, os olhos, as emoções, as reações. A Bíblia está cheia de exemplos assim. O gadareno,
o menino tomado por espíritos, pessoas que gritavam, caíam, espumavam, se feriam. Cativeiro é isso, o domínio interno do inimigo. E existem níveis. Há cativeiros que duram segundos. A pessoa apaga, tem um lapso, uma vertigem e pensa que foi só um mal-estar, mas espiritualmente ela foi tomada por um instante. Outros duram dias, outros duram anos, outros duram décadas, como o gadareno. Anos sem higiene, sem consciência plena, sem convivência humana. Roncos, grunhidos, comportamentos animalescos. Um ser humano transformado em figura assustadora. Aos olhos antigos isso seria chamado de lobisomem, bicho, criatura, mas a Bíblia dá um nome certo: cativeiro espiritual, quando o inimigo controla de fora. Mas a outra realidade é a opressão. Aqui o inimigo não entra, mas ele influencia, pressiona, domina de fora para dentro. A Bíblia descreve isso como alguém segurando as rédeas de um cavalo. O cavalo tem pernas, músculos e força, mas quem decide a direção é o cavaleiro. A pessoa oprimida sente como se estivesse sendo puxada, arrastada, comandada por algo maior que ela. Não é possessão, mas é dominação. É como um boneco de marionete. Levanta a mão, abaixa o braço, anda para a esquerda, anda para a direita. A pessoa diz: eu não queria fazer isso, mas parece mais forte do que eu. Eu jurei que nunca mais iria cair, mas caí de novo. Eu choro, prometo, me arrependo, mas volto. O agressor que ama, mas bate. O dependente que está limpo há meses, mas acorda um dia tomado por um impulso incontrolável. Não é abstinência, não é vontade própria, é opressão espiritual. Saul viveu isso, começou oprimido, terminou cativo, acabou tirando a própria vida. O caminho é sempre esse: porta pequena, opressão, porta maior e cativeiro. Ninguém acorda possesso do nada, é uma trajetória, é um processo, é uma abertura que vai ficando cada vez maior. E quando a janela fica grande demais, o inimigo entra com legalidade. Como essas portas se abrem? Não existe cativeiro sem porta, não existe opressão sem brecha. E aqui está uma verdade espiritual profunda que nem sempre é ensinada. Não é Deus que fecha portas, não é o diabo que abre portas, é o homem que faz isso, somente o homem. O livre-arbítrio é a força mais poderosa dada por Deus ao ser humano. Ele nos fez livres, livres até para escolher mal, livres até para convidar trevas para a nossa própria história. Portas se abrem quando se participa de rituais, cultos estranhos, práticas ocultistas, se mantém convívio com ambientes espirituais deformados, se alimenta a alma com violência, ódio, impureza, se guarda pecados não confessados, se vive repetidamente fora da vontade de Deus. Cada passo na direção das trevas abre uma fresta, e o que começa como opressão pode virar cativeiro. A menina usuária de crack que se drogava por opressão, mas que um dia, já totalmente entrega, possessa, matou os 3 filhos. Uma tragédia humana, uma tragédia espiritual, uma porta que se abriu tanto que não havia mais controle. E sim, a Bíblia mostra que até crianças podem ser tomadas. Por quê? Porque portas familiares foram abertas, heranças espirituais foram deixadas, linhas de maldição foram entregues. A missão de Jesus: libertar. Mas agora vem a parte mais poderosa de toda essa conversa. Jesus não veio ao mundo simplesmente para ensinar, nem para curar, nem para realizar milagres, nem para deixar um legado moral. Tudo isso faz parte, é claro, mas não é o núcleo da missão. O núcleo é este. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ele veio para enfrentar aquilo que oprime. Ele veio para expulsar aquilo que aprisiona. Ele veio para quebrar aquilo que domina. Ele veio para libertar aquilo que está preso. No original grego de Lucas, quando Jesus lê Isaías, ele está literalmente dizendo: eu vim para romper cadeias. E aqui está a notícia que nunca envelhece. Não existe cativeiro tão profundo que Jesus não possa quebrar. Não existe opressão tão pesada que Jesus não possa dissipar. Quando o gadareno encontra Jesus, anos possesso, nu,
sujo, selvagem, violento. Basta um comando: sai, e tudo muda. Ele volta à consciência, volta à sanidade, volta à identidade. A Bíblia diz que ele foi encontrado vestido em perfeito juízo. Jesus devolveu a dignidade, a mente, a alma, o futuro. É isso que Jesus faz. Essa é a missão dele. E ele nos dá total permissão desta missão também. O caminho da libertação, arrependimento e confissão. Mas para que essa libertação aconteça, existe um princípio espiritual inegociável: arrependimento e confissão. Toda porta que foi aberta pode ser fechada, toda legalidade dada pode ser cancelada, toda brecha pode ser selada, mas isso não acontece por força humana, não acontece por promessas emocionais, não acontece por vou tentar mudar. Acontece quando o ser humano diz: Senhor, eu reconheço, eu me arrependo, eu entrego e não quero mais viver assim. Quando o homem se volta para Deus, Deus se volta para o homem. Quando o homem fecha a porta, o inimigo perde o acesso. Quando o homem escolhe a luz, as trevas não podem permanecer. E aqui está a beleza do Evangelho. Jesus não apenas tira o cativeiro, ele devolve a autoridade espiritual. Quando o gadareno pediu para seguir Jesus, ele respondeu algo profundo: volta para a tua casa e conta o que Deus fez. Jesus estava reintroduzindo na vida, na família, na sociedade, na missão. Primeiro Jesus liberta, depois Jesus envia, primeiro Jesus restaura, depois Jesus transforma outros por meio daquele restaurado. A verdade sobre a autoridade espiritual. Tudo que conversamos até aqui nos leva ao ponto final desta mensagem. Tudo termina na autoridade. A Bíblia diz que a autoridade de fechar portas é do homem, a autoridade de abrir portas é do homem, a autoridade de resistir ao diabo é do homem, a autoridade de expulsar o mal é dada por Deus ao homem. A autoridade de caminhar na luz depende do homem. Deus concede a autoridade. O diabo tenta roubar essa autoridade. Mas quem decide entregar ou exercer a autoridade é o homem. E você? Você decide quem entra, você decide quem fica, você decide a quem você diz vem e a quem você diz fora. Todo o céu se organiza em torno dessa escolha. Todo o inferno torce para influenciar essa escolha. Mas a decisão é sua e sempre foi. Agora eu quero falar diretamente com você, com toda sinceridade, sem máscaras e sem religiosidade. Se você sente que existe sobre você um peso que nunca vai embora, um ciclo destrutivo que sempre se repete, um comportamento que você odeia, mas não consegue abandonar, uma tristeza que te prende, um impulso que te domina, uma voz que te acusa, uma força que te empurra, ou até mesmo se você percebe que em algum momento da sua vida abriu portas espirituais. Então esta mensagem não veio para te culpar, veio para te libertar. Jesus ainda liberta cativos, Jesus ainda despedaça correntes, Jesus ainda devolve o controle da vida, Jesus ainda fecha portas que o homem não consegue fechar sozinho. E ele está diante de você agora, assim como esteve diante do gadareno, tantos outros, dizendo: eu vim para te libertar. E se você quiser, se você desejar, se você decidir, a libertação então começa hoje. Se esta mensagem falou com você, se abriu os seus olhos, se trouxe entendimento, então não deixe isso morrer aqui. A palavra só continua viva quando continua caminhando. Então, deixe seu like, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este e principalmente não perca o próximo capítulo, porque cada vez que você se expõe à verdade, mais luz entra. E cada vez que a luz entra, as trevas perdem espaço. Que Deus te abençoe, que Jesus te fortaleça e que o Espírito Santo te conduza. E que você caminhe a partir de agora, não como oprimido, nem como cativo, mas como livre. E se você quer continuar e ser livre, deixe um amém. Nos vemos no próximo vídeo.